Irmãos, fiquemos em pé neste momento. Aleluia, glória a Deus. Há uma palavra de Deus ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com a igreja neste culto de edificação bíblica, espiritual, para os nossos corações, para o nosso elevo espiritual. Culto de ensino é culto de edificação, porque a palavra, ela nos edifica, ela nos mantém vivos, acordados, de pé. Aleluia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo profundo. A carta aos Hebreus, já foi lido Hebreus hoje aqui, foi lido o capítulo 4, mas eu quero ir para a galeria dos heróis, capítulo 11. A galeria dos heróis, capítulo 11, trata de todos aqueles que passaram pela vida e deixaram a sua marca. Homens e mulheres que viveram nesta terra, que caminharam por fé, andaram por fé, viveram por fé, doaram suas vidas e entregaram suas vidas pela fé. Aleluia. E o capítulo de número 11, versículo 23 vai falar sobre Moisés. E nestes versículos que temos aqui, alguns versículos, praticamente 6, 7 versículos, não mais do que isso, o escritor aos Hebreus, ele tenta nos explicar como que este homem se move, como esse homem chega onde chegou, movido pela fé. E aqui nós vamos ver um homem que coloca a sua fé em ação, e movido por essa ação de fé, ele faz coisas extraordinárias. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 23, achou, irmãos? Amém? Diz o texto: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Diga comigo: aqui está a sua mãe. Aqui está falando da fé da mãe de Moisés. O escritor fala de Moisés, mas ele vai nos fazer lembrar de que alguém já agiu por fé por ele. Enquanto ele não poderia agir, alguém já agiu por fé por ele. E todos nós sabemos que foi Joquebede, a mãe de Moisés. Então o escritor vai dizer, quando ele era nascido, ele foi escondido, isso por fé, 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei, porque o rei queria matá-lo. Versículo 24, pela fé, agora Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes, todavia, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério ou sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aleluia. Ou seja, ele já via pela fé uma recompensa. Isso tudo por fé, nada palpável. Fé. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa. Está falando da libertação do dia que saíram do Egito, e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Aleluia. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os discípulos, os egípcios, se afogaram. Amém? Intentando os egípcios contra eles, se afogaram. Eu quero falar sobre alguns verbos aqui destacados nesse texto. Tome assento, queridos.
adorando ao Senhor. Aleluia. Que profundidade, que reflexão profunda o pregador aos Hebreus nos traz essa mensagem. O pregador aos Hebreus, ele está pregando sobre a galeria dos heróis. Então ele para pensar em Moisés, depois de ter falado de Abraão, de Noé, de Abel e de tantos outros. Ele também não vai deixar fora da sua reflexão a vida de Moisés. Aleluia. Diz o texto sagrado que a mãe de Moisés já agiu pela fé. Isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque Moisés vai agir por fé, mas ele tem exemplo em casa. Aleluia. Ele tem exemplo em casa. Então a gente vai entender que este homem que age por fé, este homem que caminha pela fé, este homem que alcança tudo isso que tem alcançado por fé, ele é ensinado em casa a agir por fé. Aleluia. E isso é muito profundo para nós, pais, líderes, que estamos à frente, que estamos levando alguém, porque alguém está olhando para nós. Você é modelo pela vida de alguém. Você é modelo da vida de alguém que está vindo atrás de você. Quando eu vejo um texto como esse, o escritor dizendo que pela fé Moisés, quando nasceu, olha o que diz o texto, foi escondido 3 meses pelos pais. Com certeza Moisés ouve essa história. Com certeza Moisés aprendeu essa história. Ele entendeu essa história. Ele viveu isso na carne. E agora ele tem isso como exemplo para a sua vida. E isso é tão forte, isso é tão extraordinário, que ele passa a ter isso como um projeto de vida. Aleluia. Moisés toma atitude como projeto de vida. E aqui eu acho interessante alguns verbos que o escritor dos Hebreus nos traz para a gente refletir. O verbo primeiro que ele usa é recusar. Diga comigo, recusar. Ele recusou. Diga comigo, escolher. Ele escolheu. Diga comigo, deixar. Ele deixou. Aleluia. Diga comigo, celebrar. Ele celebrou. Diga comigo, passar. Ele passou. 5 verbos usados aqui nesses 6 versículos, que destacam a ação de fé de Moisés. Primeiro, Moisés tem fé para recusar, porque esta fé que te move, esta fé que te faz caminhar em Cristo, esta fé que te faz andar nele, precisa ser tão forte ao ponto de que você tenha coragem suficiente para dizer não. Aleluia. E não é fácil. Não é fácil nos dias como o de hoje, você ter fé para dizer não. Ter fé para recusar. Quando a bandeja é boa, quando o negócio brilha os olhos, quando as coisas parecem coloridas diante de nós, é nessa hora que a renúncia tem que acontecer. É nessa hora que dizer não é um ato de fé e de coragem. Aleluia. Então o texto vai dizer, pastores, obreiros que me ouvem aqui, que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que Moisés recusa, pastor Giovanni? Ele recusa ser um produto do meio. Ele recusa, vou repetir, ser um produto do meio. Porque no Egito, ele é filho da filha de Faraó. Vamos ser sinceros, quem é que não quer um status desse? Num tempo desse, num momento desse, a proteção do palácio, as benesses do palácio, as riquezas do palácio, a comida do palácio, as mulheres do palácio.
Ora, recusar a identidade que lhe deram é um desafio de fé. Eles lhe deram uma identidade. Tem gente hoje buscando aí identidades, né? Italiana, alemã, né? Buscando aí os seus antepassados. Está em alta agora, todo mundo querendo buscar a sua cidadania na Europa, na América e outros países, mais nosso estado aqui mais europeu, né? Queridos, Moisés, ele tem fé para dizer não à identidade que lhe deram. E aqui eu reflito, porque a identidade que deram a Moisés não era uma identidade qualquer, é filho da filha de Faraó. Se fosse uma identidade egípcia, já lhe dava carta branca. Agora imagina uma identidade do palácio, entrada livre do palácio, sentado à mesa do palácio, convivendo com tudo que o palácio dá, com toda a riqueza que o palácio tem. E aí diz o texto que Moisés tem coragem para recusar. Aleluia. E é isso que faz os homens de Deus serem diferentes. Eu pergunto aqui essa noite, movido pelo Espírito Santo de Deus, eu faço uma pergunta: existem mulheres e homens diferentes aqui essa noite? Tem ou não tem? Aleluia. Coragem para dizer não. Coragem para dizer: eu renuncio o status, eu renuncio as riquezas do palácio, eu renuncio o que eles me dão e o que eles querem me dar. Mas o que você recebe? Não sei. O que você vai ter? Não sei. Qual o futuro que te espera? Também não sei. É loucura. É loucura para os que perecem. Aleluia. É por isso que o mundo não nos entende e não pode nos compreender verdadeiramente, queridos, porque você tem recusado coisas que alguém não recusaria, você tem deixado de lado coisas que alguém não deixaria, você tem renunciado situações que muitos não renunciariam. Mas em nome do que você faz isso? Em nome de quem que você faz isso? Por que você faz isso? E é por isso que o mundo não pode nos compreender, mas nós sabemos que existe um bem maior, um lugar maior. Aleluia. É pela fé que te move. Se você pode adorar ao Senhor essa noite, porque você só chegou aqui porque existe renúncias. Amém? Aleluia. Primeiro, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ah, Moisés. Falar de Moisés depois da história é bonito. Quero ver ter coragem para fazer o que ele fez. Falar de Daniel é bonito. Quero ver ter coragem para entrar na cova. Falar se Sadraque, Mesaque e Abednego é bonito. A gente já conhece o fim da história. Já saíram tudo vivinho da fornalha. Quero ver coragem para entrar na fornalha. Aleluia. Você está entendendo? É pela fé que nos move. Aleluia. Esses homens não tinham visto o resultado, estes homens não tinham alcançado nada, estes homens ainda não tinham apanhado, ou apalpado, ou abraçado nenhum tipo de bênção, nenhum tipo de benesses. Eles ainda estavam andando, eles ainda estavam no escuro, eles ainda não sabiam o que aconteceria, onde iam chegar, o que seria. Mas assim mesmo eles já renunciam, eles já fazem um posicionamento. Aleluia. E Deus está chamando-nos aqui essa noite para uma posição, porque o que Ele tem é muito maior se você se posicionar. Tem mulheres de posição aqui essa noite? Oh glória. Diga para o teu irmão aí: vai valer a pena. Oh aleluia. Sempre valerá a pena. Eu sei, pastor, mas é um tiro no escuro. Vai valer a pena.
renúncia por Ele sempre vale a pena. Dizer não por uma causa sempre valerá a pena. Aleluia. Olha o que diz o texto sagrado: Ele escolheu. Diga comigo bem alto, a igreja, diga comigo: Ele fez escolhas. É difícil fazer escolhas. É difícil fazer escolhas quando você tem um lado para escolher e o outro lado você não sabe o que é. Fazer uma escolha quando você tem duas coisas na mão é fácil, não é verdade? O que você quer? Um carro vermelho ou um carro preto? Aí você fica até preocupado: o que eu vou escolher? Faz até um para o ímpar, né? É fácil de escolher. Você quer uma casa assim, uma casa assim, duas casas, pode escolher, é fácil escolher. Quando a gente tem duas bênçãos na mão, é fácil escolher. Quando a gente tem dois posicionamentos para olhar, é fácil fazer escolha. Agora Moisés escolhe, tendo um lado na mão e outro lado no escuro. E ele escolhe por aquilo que não existe ainda. Aleluia. Ele escolhe pelo lado que ainda não existe. Ele escolhe pelo lado que ainda não se realizou. Ele escolhe pelo lado que ainda não chegou, não se concretizou. Olha o que ele diz o texto: ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O escritor está dizendo: ele escolhe passar pelo deserto. Ele escolhe, estou parafraseando aqui, sofrer as murmurações do povo. Ele escolhe ser injuriado pela família de Corá, pelas murmurações de Corá. Ele escolhe sofrer tudo o que ele sofreu naquele deserto. A murmuração por falta de água, daqui a pouco o maná, daqui a pouco as cordonizes que vieram, que ele orou, e tudo que ele viveu no deserto, toda a história que os irmãos conhecem no deserto, de sofrimento do líder. Ele sofreu tanto, padeceu tanto por aquele povo, que Deus, olha aqui, Deus uma hora chegou a dizer para Moisés: eu vou matar essa gente tudo. Eu vou matar eles tudo e vou começar um povo contigo, porque eu não aguento mais. E Moisés escolhe sofrer com o povo do que padecer o momento com o pecado. Aleluia. Do que viver um momento de alegria em pecado. Nós precisamos entender, querido, que escolhas fazem parte de homens corajosos e valorosos, que têm um lado, que têm um lugar, que já sabem quem Deus é. Aleluia, oh glória. Tem uma igreja aqui me entendendo esta noite. Escolhas necessárias, escolhas necessárias, difíceis, mas importantes. Aleluia. Moisés tem coragem para fazer escolha. Moisés tem coragem para deixar o Egito para trás. Está no versículo de número 27. Aleluia. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Olha aqui para mim. Você tem uma terra aqui, você tem casa aqui, você tem comida aqui, você tem palácio aqui, você tem moradia aqui, mas eu não quero. Eu vou entrar no deserto. Vai para onde, Moisés? Não sei. Deus me disse que tem uma terra, e eu vou para uma terra. Mas vai sozinho? Não, eu vou levar uma multidão de gente comigo, porque eu vou debaixo de uma palavra. Aleluia. Eu vou entrar no deserto debaixo de uma palavra. Diz o texto: vendo o invisível, ele deixou o Egito para trás. Ele deixa as coisas palpáveis pelas coisas invisíveis. Aleluia.
Eu estou pregando aqui esta noite para crente corajoso, que já deixou para trás aquilo que é palpável, aquilo que fazia bem ao ego, aquilo que fazia bem à alma, aquilo que fazia bem para você. Você deixou para trás, mas você tem uma visão espiritual do que Deus tem para a tua vida ali na frente. Aleluia. Tem crente com visão espiritual aqui essa noite. Oh glória, Deus te deu uma visão espiritual do que existe na frente. Aleluia. Moisés vê o que ninguém vê. O que está vendo Moisés? Uma terra que mana leite e mel. Aleluia. Mas Moisés é loucura. 600 mil homens. Você vai sair no deserto com esse mutirão de gente. Você vai caminhar no deserto com essa gente toda, murmurando, questionando, criticando, querendo comida uma hora, querendo água outra hora, querendo coisa. Moisés, aleluia, ele caminha pela fé. Ele anda pela fé, ele atravessa o deserto pela fé. E eu estou pregando para crente aqui essa noite, que tem atravessado os desertos, que tem atravessado lugares difíceis, que tem atravessado estradas complicadas, que tem vivido momentos difíceis da sua vida, e você tem olhado e dito: meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? Deus te trouxe aqui essa noite para animar a tua fé, encorajar você aqui hoje. Aleluia. Você fez uma escolha, e essa escolha terá um lugar especial. Essa escolha não foi uma escolha qualquer. Deus te trouxe. É o mesmo Deus que te levará para lugares grandes. Quem pode adorar a Ele, erga a mão aí para adorar ao Senhor, vendo o invisível. Aleluia. Diga comigo, igreja, bem alto. Diga: quem tem fé para deixar, consegue ver. Aleluia. Quem tem fé para deixar, consegue ver. Sabe o que é lindo? E eu acho muito lindo isso aqui. Eu quero parar só um pouquinho aqui. Quem tem fé para deixar, pastor Lídio, Deus mostra o que ninguém vê. O texto diz que Moisés viu o invisível. Eu acho lindo isso aqui. Porque se alguém chegasse, pastor Juscelino, do lado dele e dissesse: está vendo o quê? Estou vendo a terra. Aonde? Aí, ó. Mas como? Ninguém está vendo. Eu estou vendo. Aleluia. Porque Deus mostra para quem tem coragem. Aleluia. Deus mostra para quem toma decisão. Deus mostra. O texto está dizendo que Ele viu. Aleluia. O que ninguém está vendo, Moisés está vendo. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem crente aqui hoje vendo o que o pai não vê, o que a mãe não vê, o que a esposa não vê, o que ninguém vê, mas você está vendo. Deus está te mostrando o que está ali na frente. É Deus te dando direção, é Deus te dando combustível. Aleluia. Quando Moisés caminha vendo o invisível, é o mesmo que Deus estivesse dizendo para ele: eu te dou combustível para você caminhar, eu te dou combustível para você andar, eu te dou combustível para você continuar firme no propósito. Aleluia. Você crê que Deus nos dá combustível para continuar andando? Você crê nisso, meu irmão? Aleluia. Oh, diante das lutas, pastores, diante das guerras que enfrentamos, diante das batalhas que enfrentamos, diante das dificuldades que enfrentamos, oh meu irmão, se não fosse a força dele, a graça dele, a bênção dele sobre a nossa vida, você já tinha parado, você já tinha voltado atrás, você não estava mais aqui, você só continua andando e acreditando, porque Ele é a tua força, é Ele quem te dá graça, é Ele quem te fortalece, é Ele quem continua dizendo: anda, caminha, vai, porque eu estou contigo até o final desta caminhada. Aleluia.
Vendo o invisível, ele foi. Vendo o invisível, ele caminha. Aleluia. E aí eu quero terminar dizendo 2 verbos aqui importantes. Diga comigo: celebrar. Só celebra quem já sabe que existe. Aleluia. Você tem coragem para celebrar uma terra que ainda não chegou? Amém? Você tem coragem para celebrar o que ninguém ainda alcançou? Ele celebrou a Páscoa. Olha aqui diz o texto: acreditando, sabendo que o anjo da morte ia passar. Todos conhecem a história da noite, né? Na noite que o anjo da morte passou, que eles botaram sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte passava e a casa que tinha, olha aqui para mim, a casa que tinha o sangue, a morte não entrava. Aleluia. Eu pergunto: quem é que crê para matar o animal e colocar o sangue nos umbrais da porta? Quem é que crê numa mensagem de que um anjo de morte vai passar naquela noite e vai entrar na casa e vai matar os primogênitos para matar o animal e colocar o sangue na porta? Ei, é quem tem certeza de que é Deus, quem tem certeza de quem está com Ele, é de quem tem certeza do que está acontecendo. Você tem nesta noite razão, motivo para celebrar. Aleluia. Quem vai celebrar vitória pela fé? Quem vai celebrar conquista pela fé? Deus já agiu, Deus já fez. Aleluia. Mas eu não vi, eu não peguei, eu não palpei, eu não abracei. O que é isso? Já existe. Aleluia. Eu te convido aqui esta noite para celebrar ao Senhor. Eu te convido aqui essa noite para dar glória a Deus pela vitória que você já tem alcançado. Eu te convido aqui esta noite pela fé para começar a cantar o hino da vitória. Aleluia. Eu te convido aqui esta noite para celebrar. Oh, aleluia. Aleluia. Pela fé ele celebrou a Páscoa. Oh, glória, que coisa linda. E a última, qual é, pastor? Ele passou. Diga comigo: passar. Só anda, só passa quem é movido por esta fé. Você tem coragem de passar? Isso significa o que, pastor? Ele não está parado, ele vai passar. Ele não está estacionado, ele está passando. Aleluia. Olha o que diz o texto sagrado: pela fé passaram o mar vermelho, como em terra seca. Os egípcios vieram e se afogaram, mas eles passaram. Eles não pararam, eles passaram. Oh, aleluia. Tem uma igreja aqui esta noite que está passando. Tem uma igreja aqui esta noite que está caminhando. Tem uma igreja aqui esta noite que não está parada. E é você. Eu estou pregando para você aqui essa noite. Uma igreja que não está estacionada, uma igreja que não está parada. Está parada uma igreja que não anda, que estagna, que está parada no mesmo lugar, que não consegue avançar, que não consegue ver, que não consegue enxergar. Agora você não, você está caminhando. Você está caminhando. Aleluia. E alguém está dizendo: como é que consegue? Como é que tem força? Da onde vem a força? A minha força vem do Senhor. Aleluia. Eu ergo a minha cabeça e continuo andando. Aleluia. Eu levanto a minha cabeça e continuo caminhando, porque eu vou passar. Aleluia. Vai aonde, Moisés? Vou passar. Vai passar onde? Vou passar o Mar Vermelho, vou passar o deserto, vou passar o Sinai,
vou passar as batalhas, vou passar as lutas, mas eu vou passar. Eu não vou parar. Aleluia. Você não vai estacionar, porque parar não é daqueles que agem por fé. Você não vai ver alguém agindo por fé parado, estacionado, recuando, desanimado. Não. Quem age por fé está sempre andando, está sempre caminhando. Tem uma igreja marchando aqui essa noite. Tem uma igreja marchando aqui essa noite, aleluia. Tem uma igreja que anda aqui esta noite. Tem uma igreja que não para, aleluia. Você não é daqueles que foi chamado para parar, para estacionar, para voltar atrás, aleluia. Eu vou repetir aqui esta noite: você não foi chamado para parar, você não foi chamado para voltar atrás. O pecado não te vence, o mal não te vence, o mundo não pode te vencer, as coisas não podem te parar. Você é alguém que avança em nome de Jesus. Você é alguém que anda. Você é alguém que caminha em vitória. Aleluia. Fique de pé comigo. Oh glória. Aleluia. 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 Olha aqui o pastor. Esses homens, e falando aqui Moisés, eles vão experimentar passo a passo. Eles vão viver experiências passo a passo. Como que se aquilo fosse, olha aqui pastor, como se aquilo fosse uma benesse, uma vitória, um presente que Deus estava lhes dando pelo ato de fé. Você vai entender. Quando ele chegou diante do Mar Vermelho, o mar ficou fechado ou o mar se abriu? O mar se abriu ou ficou fechado? O mar se abriu. Era Deus dizendo: a tua fé valeu a pena, anda mais um pouco. Olha aí, o mar se abriu. Quando eles fizeram a morte dos cordeiros e passaram o sangue na porta, eu pergunto: os primogênitos do Egito ficaram vivos ou morreram? Os primogênitos do Egito ficaram vivos ou morreram? Morreram. Era Deus dizendo: vocês agiram por fé? Vocês estão vivos. Os primogênitos do Egito estão mortos. Vocês passaram o sangue, estão vivos. Aleluia. Oh glória. Então eu quero te dizer uma coisa: quando você move pela fé, e quando você tem coragem para agir, vendo o invisível, Deus vai te dando ao longo do caminho uma força gotejada. Deus vai dizendo assim, ó, tá vendo? Tem um resultado aqui. Ele não apresenta todo o resultado. Olha aqui para mim. Ele não dá todo o resultado da estrada. Porque se ele contasse toda a história da estrada, você já desanimava já, parava já. Ele não contou para Moisés tudo que Moisés ia viver no deserto. Não. Moisés vai vivendo e vai tendo vitória. Vai vivendo e vai tendo vitória. Vai vivendo e vai tendo vitória. Aleluia. Tem crente vivendo aqui tendo vitória em nome de Jesus. Você não sabe toda a história, mas você sabe que cada dia é um dia de vitória. Você não conhece todo o trajeto da tua vida. Eu não sei nem daqui a 5 minutos o que eu vou estar fazendo. Nem você. Amanhã a gente não sabe se nem se vai estar vivo. Mas cada dia você vai vencendo. E não é porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo que eu vou parar. Eu vou continuar andando, crendo no amanhã, crendo que um Deus que me sustentou hoje me atravessará amanhã. É por isso que você está de pé. Porque se Deus, olha aqui o pastor, se Deus nos revelasse tudo, irmãos,
a gente saía arrancando os cabelos da cabeça. A gente saía apavorado. Meu Deus, já pensou se Deus te revelasse a tua vida nos próximos 20 anos? Tudo que tu vai passar. Você ficava apavorado. As batalhas, as lutas, as guerras, as dificuldades. Mas você não sabe. Por quê? Porque é pela fé. Então você vai movendo e vai andando. E enquanto você vai andando, Ele vai te gotejando um presente cada dia. Aleluia. Ele vai te dando assim: eu abro o mar vermelho e você passa. Eu mato os seus inimigos e você passa. No outro dia aparecem os egípcios tudo afogado no mar vermelho. Olha aí o que aconteceu. E você vai. Aleluia. Chega no meio da rocha, a água sai. E Deus está dizendo: eu te faço água sair da rocha. Aí o deserto está difícil, a fome tomou conta. Aí Ele manda maná. E você vai vivendo cada dia. E você vai vivendo cada dia pela fé. E você vai se movendo pela fé. Aleluia. Tem crente caminhando por fé aqui essa noite. Aleluia. Tem crente andando pela fé. Dá um glória a Deus aí. Eu sei que você só chegou pela fé aqui. Você já chegou porque Ele tem te sustentado, Ele tem te guardado. Aleluia. Eu quero orar. Você que está caminhando, você que está passando, você que está vivendo momentos difíceis, dificuldades, batalhas, tudo isso faz parte da vida. Vem para cá, o Espírito Santo te dá coragem aqui esta noite, te fortalece, te dá ânimo, te dá força, robustece as tuas forças espirituais para você vencer. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Aleluia. Venha buscar de Deus a força para continuar andando. Você não pode, não vai parar. Aleluia. Você não pode voltar atrás. Você não pode recuar. Oh, glória. Aleluia. 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 Tem heróis da fé aqui essa noite. Tem heróis vencendo. Tem heróis lutando. Tem heróis que estão fazendo de tudo para vencer. Estão fazendo de tudo para continuar caminhando. O Espírito de Deus está aqui. Aquele que te fortalece está aqui. Aquele que te dá força está aqui. A igreja estende a mão para cá. Nosso Deus e eterno Pai, obreiros, coloque a mão aí sobre o povo. Papai, aqui está a tua igreja, Senhor. É noite de fortalecimento, é noite de coragem, é noite de ânimo, é noite, Senhor, em que os teus filhos chegam aqui, aleluia, para receber uma palavra de força, de encorajamento. Deus, fortalece a tua filha, fortalece o teu filho. Esta caminhada não vai lhe fazer parar. Aleluia. Assim como Moisés agiu pela fé, esses homens e mulheres estão aqui caminhando por fé, não por vista, mas pela fé. Pai, nós oramos pela tua igreja. Eu coloco diante de ti a vida do teu filho, da tua filha. Tu conheces, Senhor. Enche de força, enche de graça, dá força e coragem esta noite. Papai, nesta noite, Senhor, aleluia, vai dando a tua vitória. Vai, Senhor, presenteando no caminho cada um dos teus filhos para caminhar em vitória, para caminhar em vitória. Em nome de Jesus eu oro por eles. Tu conhece cada coração. Eu apresento agora em nome de Jesus. E a igreja diz amém.
A igreja diz amém. Abraça o teu irmão e diga: vamos caminhar. Diga para ele aí: vamos caminhar. Vamos caminhar. Por causa dele que oh, aleluia. E decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz. Eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não for, ele vai me ajudar. Foi por causa dele. É por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. É por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz. Eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Você pode erguer as mãos e adorar a ele, amém? Aleluia, aplauda ao Senhor, oh glória. A ele seja glória para sempre. Aleluia. Vamos caminhando, irmãos, amém? Em cada passo ele vai nos presenteando. Ele vai te dando alguma coisinha para você olhar e dizer: valeu a pena, aleluia. O mar vai abrindo, o negócio vai acontecendo, as coisas vão chegando, gota a gota, passo a passo. É assim que a gente vai chegar lá. Oh, aleluia, glória a Deus. No final tem uma terra prometida. No final tem uma herança, aleluia. Vale a pena. Eu quero convidar você, não falte. Terça-feira que vem, posso ter você aqui com a gente? Amém? Venha para cá, viu? Vamos aumentar esta multidão. Deus tem uma palavra quentinha, um pão quentinho do céu, e você sai daqui muito abençoado. A gente termina sempre no horário, agora é 9 horas, estamos terminando, e você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, aleluia. Te espero domingo, viu? Culto de ceia domingo, quinta-feira, não falte. Pai, eu oro pela tua igreja, nós abençoamos o teu povo está voltando para casa, debaixo da tua bênção, da tua proteção, da tua graça, da tua presença. Guia, Senhor, sustenta. Tu és o nosso sustento a cada dia da caminhada. Pai, nós oramos pela tua igreja, leva-os em paz, dá-nos uma noite de paz e tranquila e recuperadora. Nós abençoamos o teu povo em nome de Jesus, e todos dizem amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Amém? Vamos dizer o tema no 3, 1, 2, 3. E a chama não pode apagar. Aleluia. Deus abençoe tua vida. Vá abençoado. Não deixe a chama apagar. Vai em paz. Aleluia. Vai abençoado, querido, em nome de Jesus.